Boa tarde, turma. A gente vai começar a trabalhar a equação de segundo grau, certo? Que é um assunto muito importante do nono ano. O que é uma equação de segundo grau? Por que ela recebe o nome de equação de segundo grau? Por quê? Porque o expoentezinho dela está elevado a 2. Só ajeitar aqui ligeirinho. Porque o expoentezinho dela está elevado a 2, certo? Você observar, ó, esse expoentezinho está elevado a 2. Então, ela recebe o nome de equação de segundo grau. Por quê? Porque o polinômio cujo maior termo está elevado ao quadrado. O que é elevado ao quadrado? Está elevado a 2. Por isso que é chamado de equação de segundo grau. Ela é representada dessa formazinha aqui, ó. AXB mais BX mais C igual a zero. Onde o A, o B e o C são chamados de coeficientes. O A, o B e o C é chamados de coeficientes, certo? Esses coeficientes, eles vão assumir valores numéricos, eles vão representar número, 1, 2, 3, qualquer que seja. Então, na equação de segundo grau, ela é desse tipo aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c são chamados de coeficientes, e esses coeficientes, eles vão assumir valores numéricos, e o xzinho é a nossa incógnita, certo? O x é a nossa incógnita, certo? Ou variável, como vocês queiram falar, certo? Exemplo de equação de segundo grau, ó. X ao quadrado mais 2x mais 7. Eu quero saber quem são meus coeficientes, então eu vou só comparar aqui, ó. X ao quadrado mais 2x mais 7 igual a zero. Quero saber quem é meu coeficiente, eu vou só comparar, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a é o número que acompanha o x ao quadrado, não é assim? Se eu tenho um x ao quadrado, existe um cara que está na frente dele. Quem é ele? O 1. Então, eu tenho que a é igual a 1. Então, vou botar bem aqui, ó. A igual a 1. B é o número que acompanha o x. Então, B vai ser igual a 2. E o C é o termo independente. Quem é meu C? 7. Então, achei minha equação de segundo grau. Por quê? Esse cara aqui é a equação de segundo grau, porque o índice dela é 2, o maior expoente é 2. E ela tem valores, tem coeficientes A, B e C, onde o A é igual a 1, B igual a 2 e o C é igual a 7. Vamos para o próximo exemplozinho aqui, ó. Eu tenho 2x ao quadrado menos 3x menos 9. É uma equação de segundo grau? É, porque o maior expoente dela é o quê? 2. Quero determinar os coeficientes. O que que eu faço? Vou fazer a comparação igual como eu fiz lá. Vou botar, ó, 2x ao quadrado menos 3x menos 9 igual a zero. E faço a comparaçãozinha aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a é o número que acompanha o x ao quadrado. Então, eu tenho que o meu a será igual a 2. O meu b é o número que acompanha o x. Então, quem é o meu b? O menos 3. O c é o termo independente. Então, quanto é meu c? 9. Certo? Beleza, professora. Esse cara aqui é uma equação de segundo grau? É uma equação de segundo grau. Quem é o expoente? Quem é o termo de maior expoente dele? 3. Então, não é quadrado. Então, esse cara aqui não é equação de segundo grau. Não é equação. Não é equação do segundo grau. Por quê? Porque o índice dele maior aqui não é 2, está sendo o quê? 3. Se tivesse 4, 5 também não seria. Só é equação do segundo grau se o maior índice for 2. Existe equação de segundo grau completa e incompleta. O que que eu tenho? Completa quando eu tenho valor para A, para B e para C. E incompleta é quando o valor de B ou de C é igual a zero.
Aqui eu dei o exemplo de uma equação completa, ó. Vou ver aqui. Aqui eu dei um exemplo de uma equação completa, onde eu tenho, que é a equação completazinha aqui, ó. Onde? Eu vou só comparar aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. O meu A é igual a 5, o meu B é igual a 2, o meu C também é igual a 2. Se tem valores para A, para B e para C, é chamado de equação completa. E aí a equação incompleta? A equação incompleta é quando o B ou C é nulo, ou B e C sejam nulo. Professora, dê um exemplo aí. O A nunca pode ser nulo, porque se o A for nulo, a equação não será mais de segundo grau. Então, aqui, ó, um exemplo, eu tenho 2x ao quadrado. Isso aí é minha equação. Se eu for comparar a equação completa, é ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Quanto é o meu A? O meu A vai ser igual a quanto? A 2. Tem algum x aqui acompanhando essa equação? Não. Se não tem, o meu B vai ser igual a 0. Tem algum termo independente nessa equaçãozinha aqui? Também não. Então, meu C também vai ser igual a 0. Certo? Então, isso aqui é uma equação incompleta. Por quê? Porque o B e o C são nulos. Professora, dê outro exemplo de uma equação incompleta. É já? Então, vamos lá. Para a equação incompleta, deixa eu só... Outro exemplo de uma equação incompleta. Se eu tivesse desta forma aqui, ó. 2x ao quadrado mais 4 igual a 0. É uma equação incompleta do segundo grau? É do segundo grau porque o expoente é 2. E eu quero saber quais são os coeficientes. Então, vou igualar, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Quanto é o meu A? O meu A é igual a 2. Quanto é o meu B? Tem algum número que acompanha o x ao quadrado nessa equação? Ou o x? Tem algum número que acompanha o x? Não. Se não tem o x, ó, então o B é 0. E o C é o termo independente. Quanto é meu termo independente? O 4. Então, ó, essa equação ela é dita incompleta. Por quê? Porque o B é nulo. Professora, dê um exemplo onde o C é nulo. É para já. Então, vamos lá para outra equação. Eu tenho x ao quadrado mais 4x igual a 0. Isso aqui é uma equação de segundo grau? É. Por que é uma equação de segundo grau? Porque o maior índice do polinômio é 2. Quero saber os coeficientes. Então, vamos lá, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Quem é meu A é o número que acompanha o x ao quadrado. Se não tem na frente dele é porque é 1. Então, eu sei que o A é igual a quanto? A 1. O meu B é o número que acompanha o x. Então, o meu B será igual a quanto? A 4. O C é o termo independente, que não tem letra. Então, o C não existe aqui, né? Então, se o C não tem, o C será 0. C0, equação é o quê? Incompleta. Ela só é completa quando tem os 3 elementos, A, B e C. Professora, vamos supor que na questão tivesse o seguinte. Considere A igual a 2, B igual a 3 e C igual a 7. Monte uma equação de segundo grau na variável x. O que é que tu vai fazer? A equação não é assim, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Quanto é teu A? Teu A, né? 2, então tu vai botar 2x ao quadrado mais... Quem é teu B? Teu B, né? 3, então vai ficar 3x. E o C, quanto é teu C? 7, igual a 0. Tá aí, montei a equação. Quando ele me dá os coeficientes e pede para eu montar, porque assim tem uma questão parecida que vocês vão fazer na atividade. É prática, é um assunto importante, porque se vocês não aprenderem que quando é lá no primeiro ano, vocês vão ter dificuldade, certo? E fazer as atividades para a forma de treinar. E até a próxima aula.